Boa parte da sua atuação, principalmente nos cargos de comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi sob gestão do governo Garotinho, ou tendo ele como secretário de segurança. A gente não está aqui nem para atacar o Garotinho, também não estamos aqui para defender, é mais uma questão de opinião. Na sua opinião, o Garotinho foi bom para a segurança pública? Foi. O Garotinho foi bom. Por exemplo, ele criou o programa Delegacia Legal. Talvez o amigo não tenha conhecido as delegacias antigamente. Conheci algumas, eram assustadoras. Talvez algumas fossem piores do que as cavernas dos irmãos necrófilos. Você tem a cadeira, você tem a mesa, mas não tem a cadeira. Você não tem a folha de papel, não tem o carbono, porque naquela época era dessa maneira. Você, quando tem uma coisa, não tem a outra. A iluminação era precária, os prédios precários. Ele criou uma estrutura para toda a Polícia Civil que foi digna para uma instituição que não é que, na minha opinião, fosse isso é suficiente. Claro que não é suficiente, mas é a partir daqui que a gente vai dar um grande salto, buscando melhores cursos, adestramentos e condições, criando uma estrutura. Porque o policial, no caso do policial civil, se tiver que se preocupar em manutenir essa estrutura, o efetivo eu não conheço, mas não é tão confortável assim para você ter uma quantidade de gente cuidando de prédio. Então ele cria uma estrutura para poder cuidar disso daí. Ele criou o batalhão de operações especiais no local onde está, ele criou a estrutura, ele apoiou com verba específica, porque terminou a obra, é aquele pontapé inicial, depois falta muita coisa. Ele apoiou com verba para melhorar as condições dos alojamentos, dos banheiros, tá entendendo? O que a obra não conseguiu fazer como um todo, porque precisava dar uma tacada rápida, ele veio depois arrematando. Ele gostava do BOPE, das referências que ele fazia. Na minha opinião, o Garotinho, como secretário, foi um dos melhores que eu via durante o meu período na corporação. Porque depois da corporação, eu não sei, porque eu já não estou lá. E ele fazia reuniões com reunião de líderes, constantemente com o comandante-geral, que era o coronel Hotz, Álvaro Lins, que era o chefe de Polícia Civil, participava a Marina Magesse, que era da inteligência da Polícia Civil, participava o coronel Pita, que era da inteligência da Polícia Militar, e ele fazia questão que o tenente-coronel Príncipe também participasse de todas as reuniões. Prestigiava o BOPE, prestigiava. Então, ele comprou os fuzis M4, os Colt, para as polícias. Ele comprou coletes. A minha unidade, o BOPE, tinha munição a rodo. Munição. E se nós falássemos, como um determinado momento nós fizemos referência a um determinado tipo de munição que estava sendo comprado, se comprava tudo de novo. Por exemplo, tinha um determinado momento, tinha uma munição 556 soft point e era utilizado nos fuzis M4. Essa munição, muitas das vezes, a gente via na instrução de tiro que ela batia no alvo, na silhueta, de lado. Porque ela não tinha equilíbrio suficiente para aquele tamanho de cano para poder atingir o alvo com perfeição. Então ela perdia a trajetória e cambalhotava. Se é possível falar. Esse fuzil é aquele que o pessoal apelidou de para-falha? Não. Para-falha, isso era parafal. Era o Imbel. Então, aí tem o Imbel 556. Não, esquece. Não, isso aí era um Colt. Os M4 são Colt. Sim. Fuzis americanos. Não existe ainda? Não, sim, existe. Então, eu só fiz essa confusão, porque ainda tem esse para-falha que é 556, que o pessoal reclama exatamente mas ninguém desse detalhe. usa. Bom, se é o que na época tinha, ninguém usa. Isso foram armas, eu agora não lembro se foram armas cedidas pelas Forças Armadas, que teve em alguns momentos isso aí, ou foram armas compradas pela Polícia Militar. Mas em um determinado momento eu fui pesquisar essa munição. Essa munição, ela era antiga, na guerra no Vietnã, eles tinham essa munição, soft point, utilizavam, em razão dessas ocorrências todas,
pegava no alvo de lado. Eles trocaram para SS-109. A SS-109, ela já tem uma pontinha verde, e se você cortar ali a ogiva, você vai ver que tem uma ponta de aço. No tamanho e na dureza necessária para poder ela manter, não vou falar então da dureza, a dureza seria por uma outra razão, mas com o peso necessário para ela manter a trajetória do projetil. A partir daí nós tivemos mais êxito com esses fuzis, o M4 usando a munição SS-109. Mas isso era coisa de falar para o governador, para o garotinho na época, que a munição está dando problema, e nós tínhamos intimidade para poder falar isso e fazer isso daí. Ele já ligava para o comandante-geral: não, coronel, vamos comprar essa outra munição, porque essa munição não está boa para a gente. Entendeu? E anteriormente, na minha vida pregressa, eu não tinha visto até então um secretário de segurança tão diligente quanto ele. Tinha visto, foi um secretário que, na verdade, deixou o BOPE à míngua com meses e meses, anos sem curso. Mas uma coisa interessante é o seguinte: o senhor sempre esteve ao lado da polícia. Apesar do cargo de coronel, como a gente falou, um cargo político, tenente-coronel. Quem é major quer chegar... Vamos lá, quem é tenente quer chegar a capitão, quem é capitão quer chegar a major, e assim sucessivamente até coronel. E você muitas vezes teve embate na sua carreira com o secretário de Segurança Pública, com outros coronéis superiores, para defender a sua tropa. Tem o da Silva, um dos seus, o seu motorista, ele me contou que Rocinha, a equipe teve um inocente baleado, e o secretário, que era o garotinho, ele determinou que os policiais deveriam ir fardados para o reconhecimento. Ele não. Quem foi que determinou? Garotinho... Achou que mas você negou, você não deixou os policiais irem fardados. Não. O garotinho estava viajando para Israel. Ele é secretário de segurança. O doutor Marcelo Itagiba, que era o subsecretário, e não foi exatamente nessa ocorrência, foi numa outra, ele determinou que nós apresentássemos os... Não, antes dele foi na época tinha uma função de inspetor-geral das polícias. Inspetor-geral das polícias. Aí, o inspetor-geral, que era por acaso um coronel da PM, mas poderia ser qualquer um outro. Em alguns momentos tivemos até desembargadores. Ele me deu uma ordem para apresentar os policiais em determinado local, que era lá na Rocinha, que haveria lá uma reconstituição. E não foi essa ocorrência lá na Rocinha que o da Silva está falando, foi lá na Rua 2, que tinha uma festa de aniversário. Teve uma troca de tiros intensa durante a madrugada entre policiais e traficantes. Os traficantes jogaram uma granada que caiu dentro da casa da festa de aniversário e uma que detonou, e uma mulher teve um estilhaçamento de granada no peito. Mas daquela maneira, eu não sei exatamente onde ela estava, o estilhaçamento muitas das vezes bate num local, ricocheteia, quando bate em você, às vezes pode até perfurar, mas ele não perfura tanto e o dano não é tão grande. Então, voltando à ocorrência que estava sendo cogitada inicialmente. Era uma troca de tiros entre policiais e traficantes na Rocinha, e tinham 2 traficantes num beco, abaixados, fazendo visada na entrada do beco, aguardando a qualquer momento um policial ali entrar, porque eles esperavam, por alguma razão, eles vão entrar a qualquer momento. Era uma casa de 3 andares, e no terraço tinha uma mulher estendendo roupa. Ela estava com o marido. Ela, quando chegou na beirada do terraço, no muro, o delinquente que estava embaixo olhou e proferiu algumas palavras de baixo calão, mandando ela voltar, e já deu logo um tiro. Foi em cheio na cabeça dela. Em cheio. Ela morreu. Como é de costume, como sempre foi de costume e continuará sendo de costume, nessa hora,
aquelas pessoas que estão diretamente ligadas ao tráfico de drogas, aquelas pessoas que estão indiretamente ligadas ao tráfico de drogas, que vendem a quentinha, promovem rapidamente uma manifestação, porque é quase que ação reflexa, uma manifestação atribuindo aos policiais. E ficou durante uma semana uma coisa chata. Os policiais a ele sendo atribuído essa morte. Até que uma semana depois, isso está nos jornais da época. O marido dela, talvez no sepultamento, ou depois na missa de 7º dia, não lembro muito bem, ele deu uma declaração, corajoso ele, que quem matou a esposa não foram os policiais, foram os traficantes. Aí jogou aquele discurso por água abaixo, né? Mas mesmo assim, o inspetor-geral das polícias queria que nós apresentássemos os policiais, e eu falei que eu não ia. Eu falei assim, senhor coronel, o senhor me explica exatamente qual a razão dessa reconstituição. Primeiro, existe algum inquérito para isso? Não tinha nenhum inquérito, porque eu sabia. Foi feito um registro de ocorrência simples. O senhor está querendo expor os meus policiais, né? Quando deram ordem para que eles fossem lá para resolver o problema de Lulu, de Dudu, não falaram para eles dos riscos extras que eles poderiam ter. Dos riscos objetivos, que é perder a vida, que é ser lesionado com um tiro de fuzil e ficar para o resto da vida, muitas das vezes paraplégico, eles já sabiam. E foram cumprindo a sua ordem, a minha ordem, por esses parcos recursos que são dados como pagamento. E o senhor quer submetê-los a eles ainda a constrangimento? O senhor sabe por quê? Porque quem vai estar lá vai ser a mídia, vão ser ONGs, e eu não vou submeter os meus policiais a esse circo. Não, eu não utilizo essa palavra. Esse constrangimento, foi isso que eu falei. Aí ele ficou invocado comigo. Como é que um tenente-coronel vai falar para o inspetor-geral, que é um coronel, que não vai cumprir a ordem dele? Aí ele marcou novo dia para eu apresentar. Aí eu não fui. Novamente, não apresentei. Aí ele me ligou. Príncipe, eu não estou entendendo. Eu falei assim, coronel, desculpe. Mas eu estou subordinado ao meu comandante-geral. É claro que o senhor é um coronel, inspetor-geral, mas a sua função não define a minha subordinação ao senhor. Eu não recebo ordem direta. Se o senhor quer dar ordem, quer que eu compareça, no caso os policiais, convoque o nosso comandante-geral a ele dar a ordem direta, que assim eu vou cumprir. Mas se o senhor não fez por alguma razão. Aí ficou aquele negócio, apresenta, até que um dia meu comandante-geral falou, porra, príncipe, essa pressão e porra, o fulano de tal, que é um inspetor-geral, tá querendo, falou assim, senhor coronel, o senhor aceita uma ponderação? Sim, pode falar. O senhor autoriza falar com o secretário de segurança? Eu sabia que ele estava viajando, mas ele tinha chegado. Autorizo. Aí eu liguei pro garotinho e falei com o garotinho. Ele falou assim, mas isso é lógico. Mas isso é lógico. Nós não podemos submeter os nossos policiais a esse ridículo. E depois ficarem sujeitos a uma... Utilizou um termo como se fosse uma plateia adversa. Fazendo uma condenação prévia, né? Claro. Aí ele falou assim, não apresente não. Primeiro ele falou assim, então que tal nós fazermos isso em trajes civis? Eu falei assim, não vai mudar nada, porque vão fazer referência a eles, policiais militares. E eles estão em trajes civis como se eles estivessem com receios de confrontar com uma situação. O fato é que não há, e isso já foi dito pelo marido, quem matou foram os traficantes. Ele falou assim, é isso aí. Eu vou falar para o João Carlos que nós não vamos apresentar, que era um inspetor-geral.
E assim aconteceu. Então, por isso que eu acho que o Garotinho, em termos de segurança pública, ele foi um excelente. Não porque a Coxambrou isso, negativo. Ele investiu muito em segurança pública. Poderia fazer mais? Claro que poderia. Mas o Estado tem sempre as suas limitações e a complexidade para você fazer investimentos, né? E eu vejo hoje o BOPE, fico orgulhoso disso, que é uma das unidades que só cresce na Polícia Militar em termos de recursos humanos, em termos de recursos logísticos, em termos de tecnologia, muito interessante.